Muito bem, nós estamos falando sobre essa série de mensagens, o caminho da fé, essa jornada com Deus. Uma jornada com Deus, por isso é um caminho, é uma caminhada que nós precisamos fazer. E eu tenho explicado isso nos vídeos anteriores, sobre o propósito de Deus envolvendo a chamada dele em relação à vida de Abraão, porque eu peguei esse exemplo de Gênesis capítulo 12. Alguém lembra disso? Gênesis capítulo 12, Deus fala para Abraão e Abraão responde a Deus. Nós falamos isso no vídeo anterior, da importância de nós reconhecermos a chamada e respondermos à chamada. Vamos passar para uma segunda característica sobre esse caminho da fé, de nós caminharmos com Deus e não Deus conosco. Eu já expliquei isso bem. É porque essa resposta que eu dou a Deus, gente, de maneira simples, viabiliza o propósito que ele tem. Você sabia que o propósito que Deus tem, ele é perfeito para a minha vida e para a sua? Eu quero te passar isso. Eu quero que você entenda que o propósito que Deus tem para a tua vida é perfeito e é maravilhoso sobre a face da terra. Mas ele só pode ser viabilizado se eu responder. A minha resposta de maneira contínua a Deus, isso é o caminho da fé. É uma resposta de fé sempre contínua. Veja, Deus identificou que havia um propósito na vida de Abraão em Gênesis, porque ele disse lá, olha só, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai. Vai para uma terra que eu te mostrarei e de ti farei. Deus já tinha uma proposta, uma grande nação, porque Deus tinha algo em relação a essa nação que nós sabemos, e seria a nação onde viria esse descendente chamado Jesus, o Rei da Glória, para que pudesse salvar o mundo. Então, por trás dessa chamada de Deus havia um propósito. Esse propósito só pode ser viabilizado se nós respondermos. Então a fé, ouça isso, essa é uma característica dessa caminhada. A fé, a minha resposta a Deus sempre vai viabilizar o propósito que Deus tem para a tua vida e para mim. Então preste muito bem atenção, porque muitas vezes o propósito de Deus vem com esse nome. Deus tem uma visão. Veja que coisa maravilhosa. Em Atos capítulo 26, quando o apóstolo Paulo ele descreve toda a situação da conversão dele, como Jesus aparece, e ele estava discutindo a respeito de várias coisas, ele chega para o rei Agripa, em um determinado momento ele diz assim, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Em outras palavras, ele não deixou de responder por fé aquilo que Deus havia colocado no coração dele. Você sabia que você tem muita coisa no teu coração que foi Deus quem colocou? Eu também tenho. Então nós temos que entender como é que isso aí funciona. Então nós vamos responder. Paulo ele descreve, por exemplo, isso que eu acabei de citar, visão como um sinônimo de propósito de Deus. Eu não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, eu não fui desobediente à proposta de Deus. Então a gente tem que desespiritualizar um pouquinho essa questão de visão para entender que muitas coisas acontecem dentro do meu coração e do seu. Você sabia que Deus aquece e Ele produz? Eu fiz uma série de mensagens uma vez falando sobre a fábrica dos sonhos de Deus. Onde é que está esse lugar? Esse lugar está dentro do teu coração. O que Ele tem para você, Ele fabrica lá dentro. Basta apenas eu identificar e eu começar a dar passos concretos de respostas a Ele, de fé nessa caminhada. Para cá, direita, esquerda, Ele me pediu isso e tal, eu entendo, eu preciso dar esse passo para cá e tal. E no final dessa história, você verá que tudo aquilo que Deus colocou no teu coração acaba se cumprindo. Deixa eu te falar de uma outra maneira. Eu posso dizer que o propósito de Deus, ele pode ser assim definido. Cada promessa de Deus, quando gera prazer e desejo de cumprimento no nosso coração, passa a ser o propósito de Deus para a nossa vida. É interessante isso, né? Em termos de abençoar, já foi visto isso no verso, porque Deus falou, cara, eu vou te abençoar. Quando Deus fala assim, Abraão, eu vou te abençoar, é porque já tinha toda uma proposta de suprir necessidades, que mais? De ver sonhos realizados, Ele ia cuidar disso, Ele ia abençoar. A questão da bênção de Deus, gente, é trazer os sonhos do nosso coração
a se tornarem realidade naquilo que nós desejamos genuinamente. Quem é que não quer ser bem-sucedido no trabalho? Quem é que não quer ter uma boa família? Quem não quer ver os seus filhos crescerem e serem bem-sucedidos? O que mais? Quem é que não ter boas amizades e eu quero conquistar isso, aquilo outro? Não há nada de errado nisso. Eu só não posso fazer disso o meu propósito ao ponto de interromper a voz de Deus e a direção que Ele tem. Porque aí eu estaria vivendo o meu propósito e chamando Deus para me abençoar. Não funciona. É o contrário. Na verdade, tudo que eu desejo, que eu sonho e conquistas são puxados por essa máquina chamada propósito de Deus. A vontade dele para a minha vida, a chamada dele. E se a gente vai respondendo, o resto vai sendo puxado e vai se concretizando. Deu para entender? Muito legal. Dá uma curtida no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e deixa um comentário porque é importante para a gente. Um abraço.